Olá, pessoal. Nós vamos começar a nossa segunda aula de língua portuguesa. Essa aula está no nosso dia 31/3. Nessa aula, nós não vamos ler o texto. Nessa aula, nós vamos fazer as atividades que têm a ver com a nossa escrita, que tem a ver com a nossa atenção, que tem a ver com o nosso conhecimento das vogais. Vamos lá, então? Eu vou ler alguns trechos da nossa atividade para vocês poderem procurar aí dentro do nosso bloco. Nós já fizemos, então, a aula até a questão 4, então agora nós vamos continuar na questão 5. Vocês já sabem que na escrita podemos utilizar diferentes tipos de letras. Vamos lembrar? Trace cada letra nos quadrinhos brancos, seguindo o modelo. Então, nós temos um modelo que nós já aprendemos de escrita. Esse modelo, nós temos, então, as letras maiúsculas, letras de imprensa. O que nós precisamos fazer aqui, então? Nós vamos, então, copiar essas letras, prestando atenção no nosso alfabeto, e vamos copiar, então, nesses quadrinhos em branco. Nós temos, então, as letras maiúsculas, e aqui nós temos as letras minúsculas. Olha a escrita da letra, copia embaixo. Tranquilo, não é, gente? Vamos seguir, então. Questão número 5. Na questão número 5, o que você vai fazer é copiar a letra maiúscula no balãozinho. Então, o que eu preciso? Eu preciso colocar na parte superior do balão a letra A maiúscula. E assim por diante. Número 6. Na questão número 6, o que você vai fazer? Agora você já sabe que existe um jeito de eu escrever. Eu posso escrever todas as letras maiúsculas na imprensa, né? Na letra imprensa. E eu posso, então, escrever de um outro jeito. E o que eu quero que vocês identifiquem? Preciso que vocês liguem, então, ligue as palavras da lista 1 com a correspondente da lista 2. Nós temos, então, a lista 1 e eu preciso, então, ligar essa palavra indústria com a outra palavra indústria que está na lista 2. Eu vou procurar a palavra indústria. Que palavras que eu tenho, então? Indústria, cerâmica, produção, carga, argila. Vou procurar na lista 2, aonde que está escrito a mesma palavra. É só fazer então, com um lápis bem bonitinho, faz então a ligação. Questão número 7. Na questão número 7, você então vai fazer o seguinte. Você conseguiu identificar as palavras que são nomes de pessoas? Porque estão escritas com letra maiúscula. Normalmente, quem escreve com a letra manuscrita consegue fazer a letra maiúscula desta maneira aqui, ó, como eu estou mostrando na tabela. Tem gente que escreve a letra maiúscula usando a letra imprensa. Olha aqui essa letrinha V, ela é maiúscula. Olha essa letrinha C, ela é maiúscula. Olha a letrinha M, maiúscula. Agora, o que você vai fazer então? Você vai usar a letra maiúscula, pode ser a letra imprensa, do formato imprensa, ou pode ser manuscrito. E você vai copiar nessa tabela todas as palavras que representam nomes de pessoas do texto. Do texto, hein? Aqui não é para colocar o nome da mãe. Aqui não é para colocar o nome da professora Rosicléia, e nem da professora Andréia, e nem da professora Paula. Você vai tirar lá do texto o nome das pessoas. E deste lado da nossa tabela, você vai colocar o nome dos lugares que estão lá naquele texto. Vocês lembram daquele texto que nós fizemos a leitura na segunda-feira? É esse mesmo. Esse mesmo. Volta lá o bloco e procura lá dentro daquele texto com bastante atenção nomes, então, das pessoas e nomes dos lugares. Tudo bem? Cuidado com a letra maiúscula, não esquece.
Questão número 8, então. Questão número 8 diz: as palavras usadas na atividade anterior, nessa atividade anterior aqui, têm quantidades diferentes de sílabas. Você sabe que sílabas são um conjunto de letras que representam o som. E para existir o som, precisamos do quê, hein, gente? Precisamos das vogais. Porque se eu não tiver as vogais, parece que não vai sair som nenhum. O que adianta eu ter o B e não ter o A do lado? Se eu tiver o B com o A, eu faço BA, não é? Então, o que nós vamos pensar? Que para eu construir as palavras, para eu fazer as palavras, eu vou sempre ter as vogais. A, E, I, O, U. O que você vai fazer aqui, ó? E eu sei que você é esperto. Eu sei que você vai conseguir. Tá tudo embaralhado aqui. Tem um monte de sílabas. Nós temos, então, 3, 6, 8. 8 sílabas. O que nós vamos fazer com essas 8 sílabas? Nós vamos, então, montar as palavras, ok? Então, nós vamos montar as palavras. Eu vou ter, então, 3 palavras para que eu possa montar aqui. E eu vou, então, descobrir quantas vogais tem a palavra que eu montei aqui. Quantas vogais tem a palavra que eu montei aqui? Então, eu preciso, primeiro, descobrir que palavras que eu posso montar aqui. Ai, tomara que você consiga achar. E depois você vai colocar quantas vogais. Lembre-se, as vogais são A, E, I, O, U. E o que nós vamos fazer nesta parte da tabela? Eu vou pôr as consoantes. Se eu fosse pensar na palavra indústria, olha a palavra indústria aqui, ó. A palavra indústria, eu tenho, então, quantas vogais eu tenho? Se eu for contar, 1, 2, 3, 4. Se fosse indústria, eu ia colocar 4 vogais. E quantas consoantes? Eu iria colocar, então, N, 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Então, aqui vai a quantidade de vogais e a quantidade de consoantes. Mas de qual palavra mesmo? Da palavra que eu vou encontrar aqui. E de onde que vai sair essa palavra? Vai sair daqui desse... Nossa, tá tudo embaralhado. Vocês têm que procurar aqui que palavra que vocês vão formar. 3 palavras, hein? E a questão número 9. E o que eu preciso fazer? É escrita também. Aqui, nós temos que pensar que existem algumas letras, alguns sons, que eles são escritos, têm o mesmo som, mas na hora de escrever eu uso M ou eu uso N. Então, a atividade é ortografia, porque ortografia é a escrita correta, e eu vou fazer, então, o emprego do M ou N. E esse M ou N é antes das consoantes. Veja a palavra indústria. Quando eu falo indústria, quando eu falo Humberto, eu não sei se é escrito com N. Não parece no meu som se é N ou M. Não parece, mas quando eu vou escrever, eu tenho que escrever com o jeito certo, hein? Então, qual é a regra mesmo? Ah, vocês sabem dessa regra. A regra diz assim, que para eu olho a letrinha que tá lá. Antes de P ou B, olha lá a palavra Humberto, é um B. Então, antes de B, eu uso M. Olha a escrita do importou, é um P. Antes desse P é M. Quando eu falo, não parece que é M ou N, mas quando eu escrevo, tem que seguir a regra, ok? E as outras consoantes eu uso N. Olha a palavra crescimento. É N antes de T, porque a regra diz que antes de P ou B eu uso M. E no restante eu uso N. Agora vamos fazer a atividade? Então a atividade é o seguinte. Agora é sua vez, hein? Se tiver que voltar aqui na explicação, volte, viu, quarto ano? É importante que volte. A gente está no quarto ano e nós temos que aprender a fazer pesquisa. E a pesquisa está no nosso próprio bloco.
Completa as palavras com M ou N. Então, eu vou completar as palavras. Se eu pôr um M aqui, ou N, tempo, campo, gente, valente, bastante, compra, emprego, indústria, aumento, simples, também e loteamento. Ok? Nossas atividades, elas vão até aqui. Nós vamos fazer todas as atividades que estão até a questão número 9, até a questão número 9 na quarta-feira. Tudo bem? E se você precisar de ajuda, é só chamar a professora. Bom estudo a todos, que vocês consigam fazer a lição. Faça uma letra bonita, porque quarto ano tem que fazer letra bonita, hein? Não pode esquecer. Nada de fazer correndo, hein? A gente não vai para lugar nenhum mesmo, nós vamos ficar em casa bem quietinho, nos cuidando. E nós vamos se encontrar quando, então? Nós vamos nos encontrar no dia 5/4, é uma segunda-feira, vai ser a nossa próxima aula de língua portuguesa, ok? Então, para vocês, uma boa aula, bom estudo, até na segunda-feira, dia 5/4. Beijo!